E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E hoje, a bordo do Jaque EJS4, um veículo 100% elétrico, compartilharei mais um passeio, mais uma possibilidade de destino que você consegue fazer a bordo de um carro eletrificado. Nesse caso aqui, como ele proporciona 420 km de autonomia, dá para ir e voltar sem sequer precisar de uma recarga. Mas é claro que sempre que possível eu tento compartilhar um pouco da infraestrutura local, como funciona, se funciona bem, se precisa de aplicativo, quais os locais. Hoje o destino é Guararema, uma cidadezinha interiorana aqui de São Paulo, que é muito, mas muito próxima mesmo do centro. Para vocês terem ideia, saindo do ABC Paulista, especificamente de Santo André, são por volta de 76 quilômetros de ida e mais 76 quilômetros de volta. É claro que se você quiser estender um pouquinho o passeio para conhecer alguns dos pontos turísticos que se tem por lá, adicione aí mais uns 20 quilômetros no máximo. Isso para ficar rodando de ponto em ponto, que eu tentarei também compartilhar nesse vídeo. Certo? Primeiro ponto de parada eu coloquei o Graal de Guararema, então vou fazer um rápido pit stop por lá para tomar um cafezinho, comer o famoso custal do nata, que eu sempre falo e elogio bastante, porque na minha opinião é um dos melhores que se tem, um dos que eu gosto bastante, do Graal e também da Quinta do Olivardo, porque vem quentinho, aquela casquinha crocante, vale muito a pena quando você está passando, fazer um rápido pit stop, né, para aproveitar aquela belezura. Nesse Graal tem um ponto de carregamento, então eu vou aproveitar para deixar um pouquinho lá, dando uma recarga. Para vocês terem ideia, agora estou com uma autonomia estimada em 223 quilômetros, 53% no nível aqui de percentual. Se eu quisesse daria para ir e voltar, mas como eu vou fazer essa rápida parada, vou deixar pelo menos os 20, 30 minutinhos carregando. Certo? Uma coisa que eu posso recomendar, que eu sempre falo também para quem quer se aventurar um pouquinho mais nesses passeios a bordo de um carro elétrico, faça o download de um aplicativo que se chama PlugShare. Deixarei na tela. É um dos melhores aplicativos que se tem para você checar as possibilidades, os pontos de carregamento. Basicamente é um aplicativo internacional, então ele vai apontar nos pontos de carregamento de todos os países, mas tem como concentrar às vezes pelo nome da cidade, pelo nome da rodovia, pela localização, mais ou menos ali o CEP que você está andando. Então é muito bom porque você consegue ter um panorama do mapa, ampliar, dar um zoom e visualizar os pontos. E confesso que nas últimas pesquisas, eu até compartilhei na viagem anterior, que também foi a bordo do Jaque, ali na região de Mairiporã, Atibaia, eu dei um zoom em São Paulo. Basicamente já se tem muitos pontos mesmo. É claro que a grande maioria, aí 75%, 80% são pontos de carga lenta. Existem alguns pontos de carga rápida já, principalmente em estradas. Eu sei que em Pinheiros tem um dentro da cidade, mas com maior facilidade será em estrada. Então, por exemplo, os roteiros que eu sei, inclusive que já fiz, que foi São Paulo, Curitiba, para quem tiver curiosidade eu vou deixar linkado na descrição. Foi uma viagem a bordo de um carro elétrico que totalizou aí 1.500 quilômetros. Então eu saí de Santo André, fui até Curitiba. Para vocês terem ideia, no momento que eu gravei o vídeo, foi finalzinho de ano agora, carga rápida se tem na Regis 3 pontos, então dá para ir numa boa. É claro que dependendo do carro você tem uma certa facilidade. Esse, como 100% carregado, ele estima ali 400, 420 quilômetros,
você fazendo uma parada intermediária, engraçado que as paradas são próximas, então são coisas aí de 20 km cada uma da outra, então fazendo uma parada no ponto intermediário, carregando, aproveitando que é rápido, né, mais 90%, você consegue chegar em Curitiba super de boa. Além do que, através desse aplicativo, eu consegui ver os nomes dos hotéis que tinham pontos de carregamentos. Então, para confirmar, eu liguei antes, perguntei se estava funcionando, né? Porque eu passei o final de semana, como era uma viagem rápida. Agora tem alguns shoppings lá também já com carregadores. Então, eu passei lá, andei, visitei alguns pontos turísticos e na data do retorno eu fiz Curitiba, Morretes, aproveitei ali a estrada da Graciosa e depois voltei pro ABC Paulista. Então foi super de boa, sem perrengue algum, e o melhor de tudo, né, sem gastar R$1 sequer com combustível e também com um carregamento, até porque eu sempre falo que para quem tem curiosidade, tem condições, gosta de tecnologia e queira se aventurar, eu acho que o momento é agora, porque você tem algumas facilidades de vagas exclusivas, você tem a facilidade de desbloquear, carregar o carro, e 80% também, 85% dos pontos de carregamentos ainda são gratuitos, o que muito provavelmente daqui a alguns meses ou aninhos começarão a fazer uma cobrança, né? Até porque, para título de curiosidade, quando você faz o desbloqueio, pelo menos nos carregadores da EDP, olha o tanto de sujeira na pista da EDP, você tem basicamente 3 campos que vão rodando enquanto você carrega. O primeiro ponto é o tempo que você deixou o carro lá, que está conectado no carregador. O segundo é a quantidade de carga que ele já mandou, que já fez o carregamento. E o terceiro é o campo do valor gasto. Ainda fica em branco, mas não sei até quando, né? Então acho que é bem legal esse momento aí para quem tem curiosidade, para aproveitar. É aquilo, como eu sempre falo também, o carro elétrico, ele foi feito para ser usado dentro da cidade. A proposta é ser um city car, mas dependendo do carro, se ele tiver uma autonomia maior, hoje já dá para fazer essas viagens um pouco mais longas. É claro que o ritmo é totalmente diferente, a não ser que você vá fazer uma viagem de, sei lá, 250 km e esteja no 100%, aí você pode acelerar à vontade. Mas quando é uma viagem mais longa, que tem que ser contadinha, você tem que andar num ritmo mais tranquilo, é aquilo, na velocidade cruzeiro, no limite da via, ponto. Não pode ficar abusando. E como um carro a combustão tem os seus macetes para economizar combustível, da mesma maneira é o carro elétrico. Então, quantidade de pessoas a bordo, quantidade de objetos, a velocidade que você está trafegando, a geografia do terreno, então todas essas coisas influenciam diretamente no consumo aqui da carga, né? É diferente, tem o consumo de combustível, nesse caso no consumo da carga. Mas é legal, eu já pude ver que dá para arriscar, mas é aquilo, não é algo que você simplesmente senta no carro e vai sem fazer planejamento algum. Exige um planejamento mínimo que seja, para você não ficar parado aí na rua e ter que solicitar um guincho, porque se você, aí o pessoal vai perguntar, mas tem o, olha só o comboio, que legal, tática, rota, ó, da hora. Será que é a viatura nova? Então, é aquilo, tem o carregador doméstico, dá pra colocar em qualquer lugar. Mas pessoal, aquilo, pra carregar pouquíssimo, sem brincadeira alguma, você passar aí 12, 15 horas pra sequer conseguir 100% de carga. Então, tudo isso muda, pessoal, muda mesmo. Olha ele mandando o pessoal sair ali, né? Aí o Tigão tá indo atrás. Só faltará ele dar um farol alto aí pra eles abrirem. Aqui no busão. Ó, o comboio é grande, hein? Um cruze ali no meio, aproveitando. Tá dando farol pra sair. Eles não querem que ninguém fique, né? Trailblazer bonito, né?
grande o comboio. Então tem que ter um planejamento mínimo, pessoal. De se aventurar, você pode cair em uma grande enrascada. Mas hoje, pelo meu conhecimento e pela pesquisa de infraestrutura, além dessa conexão São Paulo-Curitiba, o que dá para fazer São Paulo-BH, São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Ilhabela também. É claro que, por exemplo, São Paulo a Curitiba, você também consegue fazer as cidades nas proximidades ali numa boa, né? De uma forma bem tranquila, tá? Então eu digo que esses são os pontos extremos, e nada impede também de, por exemplo, se ficar em Curitiba, estender talvez Joinville, Floripa, mas é claro que tem que fazer o estudo aí dos pontos de carregamento. Certo? Agora falando um pouquinho dos números do Jaque, são 150 cavalos, 34,7 kg de torque, autonomia, conforme eu falei, estimada em 420 km, multimídia bem legal, espelhamento Apple CarPlay, Android Auto, aro 18, pneus 225/45. Por incrível que pareça, na minha opinião, esse carro sai melhor nesse tipo de uso rodoviário do que propriamente na cidade. Não que tem toda essa diferença aqui, como ele tem um acerto de suspensão mais rígida, perfil de pneu mais fininho, ele copia bastante o terreno. Mas por outro lado, numa situação como essa, ele contorna muito bem as curvas, se sai muito bem em estrada sinuosa. É aquilo que todo mundo provavelmente já deve saber, ou talvez não, né? Tem um dedo Volkswagen, até porque hoje a Volkswagen é controladora, né, do grupo. Já que lá, o Grupo Sol, eles possuem 75%. A parceria começou mais ou menos em 2017. E aquilo, né? O governo chinês basicamente diz o seguinte: caso uma empresa estrangeira queira se aproveitar da nossa mão de obra, de todos os nossos pontos positivos nesse ponto aí, que todo mundo já sabe, né? Os caras são uma potência, precisa investir em uma empresa local, que foi o que aconteceu. Eles começaram, ganharam 50%, agora 75%. E além disso, além dos carros da Jaque em si, eles estão fabricando também a nova Kombi elétrica, que por sinal é bem legal. Na Europa já tem rodando. Tem a linha ID, né? É legal. Então esse carro tem o dedo de suspensão, ó, como ele aponta muito bem. Suspensão e direção, pessoal. Gostei bastante, um teto solar panorâmico, painel digital. Só acho que poderia ser um pouquinho mais personalizável esse painel aqui. E ele reflete muito, provavelmente vocês conseguirão ver. Talvez trocando esse material aqui, não sei se é uma película, o que quer que seja, pegasse um material parecido com esse, ou fosco, ele iria refletir muito menos. Isso daqui chega a incomodar um pouco. Bem, quando eu chegar, faltam 10 minutos, 12 quilômetros no Graal, eu volto com vocês para compartilhar um pouquinho, se teremos sorte de encontrar os carregadores disponíveis funcionando lá. Beleza? Bem, pessoal, acabei de chegar no Graal. Aparentemente o wallbox está à disposição. Agora veremos se precisa de um desbloqueio, porque tem um sinalzinho aqui, algum aplicativo da marca. Vou fazer o teste. Deixa eu pegar o adaptador. Solzinho agora tá aparecendo. Tava com uma previsão de chuva. Espero que pelo menos segure aí mais um tempo assim, até a gente conseguir visitar alguns pontos lá. Esse daqui, como o padrão é diferente, precisa utilizar o adaptador. Vejam, curiosidade, esse maior, essa capa maior, vocês podem ver que são 160 amperes. Deixa eu focar. Aí, que é o carga rápida. Carga lenta são 32 amperes. Vou conectar aqui o adaptador. E agora eu pego esse bocal e conecto nesse aqui. Segurem a turbulência
um minutinho. Vamos ver se vou ter que desbloquear ou não. Fez um cliquezinho, captou, verdinho na tela, aqui ó, devidamente conectado, focou, verde aqui no painel, sinalizando que está carregando, aqui também ó, carregando, já estava piscando, então não mudou muita coisa, né? Deixa eu mostrar para vocês no painel. Vamos ver. Vou ter que fechar o porta-mala. Não. 46% e uma autonomia estimada em 194. Previsão 7 horas, mas é aquilo. Depois ele dá uma acelerada. Agora são 10h25. 10h25. Vou tomar um cafezão e daqui a pouco eu volto aí com vocês. Beleza? Deixa eu fechar aqui a mala. Esse grau aqui é bem legal, já. Eu gosto bastante. E aí, comentem o que vocês acham do design desse carro. Essa traseira aqui, o estilo Ciclope, eu acho bem bonito. Mas a dianteira eu também acho bem legal. Até é difícil dizer qual que é a mais bonita, se é a traseira ou a dianteira. Vejam só. Ó, que legal. Vou tirar algumas fotos e para quem quiser me seguir e ver essas fotos, veja lá, @Lipex no lugar do número 1 no Instagram. Bem, acabei de pegar o famoso combo de expresso com pastel de nata. Também peguei uma empanada de presunto e queijo para experimentar. Hoje, na minha opinião, a rede Graal, tratando-se de paradas, é uma das melhores que temos aqui por São Paulo, porque você tem diversas opções de café da manhã, que fica ali na bancada, então não é por peso. Também tem a parte do road café ali, com mais algumas coisas. Fora que tem a parte New York hambúrguer lá, que fica ali na entrada. Tem também a pizzaria, tem sushi. Basicamente eles têm quase todas as culinárias dentro aqui do ambiente. Um ponto só que eu achei que poderia ser melhor, que eu falarei mais, é que nesse caso só tem um carregador para carro elétrico, né? Mas deixa eu terminar aqui, finalizar meu cafezão. Daqui a pouco eu volto para trocar mais uma ideia com vocês. Vejam só, que eles colocam bastante artes. Um lugar que é bem instagramável. Inclusive o pessoal estava tirando uma foto ali. Tinha fila para tirar foto em uma arte que estava ali ao fundo. Bem, pessoal, agora são 11h20. Acabamos de tomar um cafezinho e agora a hora da verdade. Mas antes, uma curiosidade. Nesse Graal, pelo menos hoje, apenas um ponto de carregamento. Se vocês observarem, 2 vagas pintadas, entretanto, somente um carregador. Foi até ruim, porque eu estava aqui uns 5 minutos organizando as coisas, terminando de gravar aquele primeiro trecho do vídeo. Chegou um senhor com um BMW iX 100% elétrico. Ele veio perguntar, só tem esse? Eu falei, só. Quanto tempo você ficará? Eu falei, uns 40, 55 minutinhos. Aí ele falou, então eu vou ter que procurar um outro ponto. Aí, ó. Infelizmente, alguns lugares possuem poucos ainda e às vezes, além de poucos, que não funcionam, não. Então, acho que poderia ter mais um ponto que seria muito bem-vindo. Agora deixa eu mostrar para vocês quanto que carregou em 55 minutos. Vamos lá. Será que esse daí tá acelerado ou é muito lento? 55, subiu para 232. É lento, subiu um pouquinho, mas nada demais. Entretanto, devido à viagem e o roteiro que tem planejado para hoje, dá para fazer numa boa. Então, deixa eu retirar o conector
é seguir o caminho. Cliquezinho aqui, vocês poderão ouvir que já liberou. Tiro o conector do adaptador. É difícil com uma moto. Deixa eu posicionar o celular aqui. Suporte de chão, né? Tirado. Aqui. Segurem a turbulência. Pendurado aqui de volta, porque não tem nenhum ponto. Aqui. Guardar o adaptador. Você tem que tomar bastante cuidado, porque não pode esquecer, vale uma boa grana, hein? E outra coisa que eu sinto falta na maioria das paradas: sinalização. Não tem sinalização alguma para você encontrar os pontos. Então, se vocês observarem aqui, ó, nada escrito carro elétrico, nada. Somente a vaga, e eu vi a torrinha ali e vim para checar. Então, simbora.